Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. 7 é fogo! O Glorioso goleou o Brasiliense por 7-1 em Cariacica, Espírito Santo, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi difícil, o Botafogo errou em vários aspectos do jogo e há pontos a serem observados e melhorados com urgência. Que bom que com a classificação e uma goleada. Temos que comemorar, não é todo dia que um time faz 6 gols de diferença no adversário, mas vamos pensar numa competição ainda melhor para frente para o nosso Botafogo. Antes de mais um conteúdo robusto por aqui, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 42 mil, porque já estamos passando dos 41. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço para o meu irmão Daniel Brownie, o Brownie Fogo, os meus parceiros Zé Fogareiro, Bruno Cantarelli, Betão. Foi um prazer participar da live oficial pré-jogo no canal Brownie Fogo e também na Prime Video. E o Botafogo venceu por 7-1, então tudo se encaixou da melhor maneira. Um abraço para todos que assistiram. O Botafogo entrou em campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta e na lateral esquerda o Marçal. No meio campo, Tietê ao lado do Danilo Barbosa com o Eduardo mais solto. Na ponta direita, o Lucas Piazon como centroavante, o Tiquinho Soares, e na ponta esquerda, o Carlos Alberto. Eu teria entrado com o Carlos Alberto onde ele se sente melhor, que é na ponta direita, e com o Luiz Henrique como titular. Não teria entrado com o Piazon como titular, embora ele não tenha feito um jogo tão ruim assim. Participou até de gols do Botafogo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Brasiliense, por sua vez, mudou os laterais. Eu vinha falando durante a semana que eu estava acompanhando partidas da equipe do Distrito Federal e que o Botafogo deveria explorar os lados do campo. O Goducho é um lateral esquerdo que vai bem ao ataque, deixa um espaço. Pelo lado direito, Roberto Cavalo, treinador do Brasiliense, ainda não tem convicção de quem é o titular, então o Botafogo deveria explorar os lados. Ontem o Roberto Cavalo trocou os dois laterais. E o que o Botafogo teria que fazer no meio-campo? Controlar o jogo, equilibrar ações para não ter problemas. Mas o Botafogo fez 1-0 aos 6 minutos. Aos 8, o Botafogo se enrolou com um passe para trás do Tietê. O Marçal também não conseguindo executar a jogada da melhor maneira. O Yuri Mamute pegou a bola, cortou como quis. O Adrielson chutou de canhota para fora. Quer dizer, fizemos um gol aos 6 e quase cedemos o empate aos 8. Fizemos um gol aos 10 e quase cedemos o empate aos 14. E aí faltou o controle no meio-campo, porque houve um lançamento às costas da nossa defesa, o jogador saiu sozinho e chutou para a defesaça do Lucas Perry, que fez ontem pelo menos 4 defesas difíceis. O Botafogo venceu por 7-1, mas o Brasiliense teve 58% de posse de bola, o Botafogo 42%. O adversário que tomou 7 gols do nosso time, por conta da nossa qualidade, finalizou 19 vezes. Isso não pode acontecer. Faltou, principalmente na primeira etapa, um controle maior do Botafogo no meio-campo. Aos 17, outra bola às costas da defesa, e aí um defensor do Botafogo conseguiu cortar o chute do adversário. E mesmo com o Tietê individualmente indo bem, com o Danilo Barbosa individualmente indo bem, com o Eduardo individualmente com a bola indo muito bem, dando a dinâmica que o Botafogo precisa e ele pode melhorar. Porque eram situações individuais, os encaixes não aconteciam e isso gerava prejuízo pelo lado direito. O de Plácido foi mal no primeiro tempo, muito em função desse desencaixe. O Adrielson com problemas na cobertura também. Isso vai desencaixando. E no primeiro tempo o Zotti deu alguns lançamentos às costas dos nossos defensores. O Tarta conseguiu fazer alguns passes verticais levando perigo. O Botafogo vencia por 2-0 e numa jogada na qual o Brasiliense teve muito espaço, eles fizeram o primeiro gol.
o único, na verdade. O Zotti estava pelo lado direito, inverteu a bola para o lado esquerdo, o jogador que recebeu a pelota conduziu, deu o passe vertical, o Mamute saiu do meio da nossa defesa, conduziu para dentro, bateu, a bola desviou e tirou todas as possibilidades do Lucas Perry. 2-1 Botafogo. Ainda bem que pouco depois o Adrielson fez o terceiro gol. E o gol do Adrielson já foi no fim. O Botafogo cedeu um espaço novamente para o Brasiliense, que entrou na área, conseguiu a finalização, mas aí o jogador fez falta quando bateu com a sola da chuteira no rosto do Lucas Perry. Um primeiro tempo muito estranho do Botafogo. Como foram construídos os nossos gols? Falta, bola na área, lateral, bola na área, escanteio, bola na área. Aí problema nenhum. Fazer o gol de bola parada não é um problema, é uma solução muito importante para o jogo. O Botafogo passou anos com problemas na bola aérea ofensiva. Então, aos 6 minutos, uma falta muito bem cobrada pelo Marçal, para o belo gol de cabeça do Danilo Barbosa. Ótimo. Aos 10 minutos, um lateral bem cobrado para a área, desvio. A zaga do Brasiliense não conseguiu cortar, tampouco o goleiro. E o Eduardo fez um belo gol, dominando e dando um voleio, um golaço para quem estava voltando, muito legal. E o terceiro, o escanteio também bem batido, e o vento contribuiu, parando e fazendo a bola descer. O Adrielson chegou no tempo certinho e cabeceou. 3-1 Botafogo, com os gols de bola parada, tendo tido problema para controlar o Brasiliense. Um detalhe que eu trouxe aqui durante a semana sobre o adversário é que quando o Brasiliense precisa fazer o gol, o Roberto Cavalo costuma tirar um ponta, geralmente pelo lado direito, e colocar ou o Chiesa, que não estava no banco ontem, ou o Hernani, jogando com 2 centroavantes, Hernani e Yuri Mamute no caso de ontem. E o Roberto Cavalo fez isso no intervalo. Quando ele faz isso, ele deixa muitas vezes o time desprotegido, em vários momentos, pelo lado do campo. E foi o que aconteceu. Aí o Botafogo se deu bem. O Luiz Castro, no intervalo, também fez uma troca, tirou o Carlos Alberto, colocou o Luiz Henrique, que entrou mais uma vez bem. O Botafogo subiu de produção, o Brasiliense caiu de produção, ficou desguarnecido, como eu avisei que fica quando coloca um centroavante ao lado do Yuri Mamute. O Botafogo conseguiu dominar desde o início. Mesmo assim, o Brasiliense ainda finalizou umas 2 vezes com perigo. O Lucas Perry fez algumas belíssimas defesas no segundo tempo, mas aí com o jogo já dominado, com o jogo já decidido. Por quê? Aos 6 minutos, bola parada, muito bem batida pelo Piazon, e um gol engraçado. O Cuesta tropeçou no adversário e fez de cabeça. 4-1 para o Botafogo. E o Botafogo jogou leve. Começou a construir com mais tranquilidade, o Brasiliense correndo atrás da bola cansou, o Zotti não conseguiu mais jogar tanto, o Tarta perdeu também aquela dinâmica. Por quê? Porque o Botafogo estava dentro da partida inteiro, enquanto o Brasiliense teria que correr atrás de fazer gols e não conseguiria. Acaba então desgastando uma equipe que tem uma decisão no próximo sábado, tendo que vencer para entrar nas semifinais do campeonato local, no Campeonato do Distrito Federal, e uma decisão na outra quarta, tendo que vencer ou então empatar para ir para os pênaltis com o Goiás pela Copa Verde lá em Goiânia. E o Brasiliense se desgastando com o Botafogo. O Campeonato do Distrito Federal é muito abaixo, eu venho falando aqui também. Então o Botafogo teria uma intensidade maior, principalmente a partir do momento no qual estivesse ganhando, e o Botafogo fez uma goleada já aos 6 da segunda etapa. 4-1 no início do segundo tempo, ficou muito bom pra gente. Foi então que aos 24 do tempo derradeiro, o técnico Luiz Castro fez 3 trocas. E isso é um ponto a ser observado com alegria, com felicidade. Saíram 3 bons meio-campistas, que já estavam encaixados, porque o Luiz Castro até explicou na coletiva pós-jogo, que no primeiro tempo marcava em 4-4-2, depois passou a marcar em 4-1-4-1, com um dos volantes ficando à frente da linha de zaga e o outro entrando ao lado do Eduardo e dos 2 pontas para que fizesse essa linha mais à frente, só com um tiquinho mais adiantado. Então isso ajudou também a resolver as ações defensivas do Botafogo, tanto que o de Plácido melhorou bastante no segundo tempo, até o Marçal apareceu bem também. Os 2 zagueiros ficaram mais protegidos. O Luiz Castro, aos 24 mais ou menos da segunda etapa, fez 3 trocas, e é isso que eu quero falar, o motivo da alegria, que saíram 3 bons meio-campistas, aliás, muito bons, Tietê, Danilo Barbosa, Eduardo, e entraram
3 bons meio-campistas. Marlon Freitas entrou como primeiro volante, Lucas Fernandes e Gabriel Pires entraram mais adiantados. Assim, uma jogada se desenvolveu pelo lado direito, o Lucas Piazon cruzou até bem, a bola passou do Tiquinho, mas chegou ao pé do Gabriel Pires, que tem qualidade e deu uma assistência belíssima para o Tiquinho marcar o primeiro dele na partida. O Tiquinho que fez um primeiro tempo ruim, olha só. Um gol do nosso centroavante aos 31 da segunda etapa. E depois mais 2 jogadas legais. A jogada do Luiz Henrique, muito boa pelo lado esquerdo, assistência para trás, Chiquinho dominou, tirou tranquilo no canto do goleiro. E a jogada de transição rápida com o de Plácido recebendo do Sauer, que havia entrado no lugar do Piazon, fazendo um cruzamento perfeito para o Tiquinho marcar de cabeça. 7-1 Botafogo, com muita tranquilidade, no segundo tempo. Muito bom para dar confiança, o Botafogo estava precisando de uma vitória impactante, chegou essa vitória com o Lucas Perry, mesmo com o Botafogo goleando, agarrando muito com o de Plácido, tendo um mau primeiro tempo e um segundo tempo muito legal, com a zaga também tendo um primeiro tempo não tão bom assim, um segundo tempo muito legal, mas por quê? Na segunda etapa o Botafogo conseguiu compactar um pouco mais. O Marçal jogando melhor do que vinha jogando anteriormente também, o Tietê jogando muita bola, o Danilo Barbosa jogou bem, o Eduardo jogou muito. E vejam só, eu falei, e parece contraditório, mas não é, que o Botafogo teve problemas para controlar o meio-campo. Ao mesmo tempo, estou citando jogadores que estavam no meio-campo no primeiro tempo, e todos bem. Por quê? Individualmente, e às vezes enquanto um está fazendo uma perseguição, está fazendo uma compensação, outro sem bola está dando brecha por conta do desencaixe do time. O coletivo potencializa o individual. Então, por isso, o Botafogo teve problemas coletivos no primeiro tempo, mas mesmo assim, principalmente com a bola, jogadores foram muito bem na região do meio-campo. O Eduardo deu uma dinâmica bem legal. O Piazon não fez um jogo ruim, participou de gols, mas para mim não é titular. Para mim os pontas hoje são Carlos Alberto pela direita e Luiz Henrique pela esquerda. Isso pode mudar no próximo jogo. Até aqui, para mim, esses são os pontas. O Botafogo, obviamente, depois que resolver as pendências financeiras, as questões jurídicas, tem que contratar ponta ou pontas. O Tiquinho vinha mal na primeira etapa, no segundo tempo jogou muito, fez 3 gols, pode ser até o melhor da partida, porque mostrou qualidade e tranquilidade na hora das finalizações. O Carlos Alberto, pelo lado esquerdo, tentou algumas ações, mas ali parece não ser tanto a dele, mas não foi mal. Mas quero ver mais o Carlos Alberto no lado direito. O Sauer entrou, jogou pouco tempo, mas foi legal porque participou da construção da jogada do último gol. O Luiz Henrique, mais uma vez, muito bem. E o trio que entrou no meio-campo no segundo tempo também muito bem. Marlon Freitas tranquilo como primeiro volante, Lucas Fernandes participando com dinâmica e o Gabriel Pires dando até assistência. Então, no geral, é bom pra gente, é bom pro Botafogo. Os outros clubes vão ficar preocupados quando enfrentarem o Fogão, um time que fez 7-1. E ontem foi um dia importante na Copa do Brasil. O Ceará saiu nos pênaltis para o Ituano, o Atlético Goianiense saiu nos pênaltis para o Volta Redonda, o Goiás saiu nos pênaltis para o Águia de Marabá, o Red Bull Bragantino, com um jogador a mais e tentando pressionar no fim, acabou tomando o terceiro do Ipiranga e perdeu por 3-1. Classificações surpreendentes. Ainda bem que a do Botafogo foi normal, o Fogão, como gigante que é, pegou um adversário bem mais fraco e goleou. Que os erros sejam observados agora, com o Botafogo tendo goleado de maneira impactante, e que se resolvam e que possamos vencer muito ainda no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. É isso, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Tiremos nossa onda nas redes sociais e nas ruas. Vamos andar com a camisa do Fogão. Aquele abraço. Valeu. Fui.